Nossa, boa noite a todos. Eu sou Marisa e estou aqui de novo. Uma mudança aí no nosso calendário acabou acumulando duas palestras seguidas porque eu estava viajando. O tema de hoje é o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O que a gente poderia entender com chamados? De que forma Jesus nos coloca que muitos foram chamados? Quando nós analisamos a evolução humana aqui, desde o começo até os nossos dias, nós vamos perceber que houve muitas etapas de chamamentos. O primeiro a ser chamado foram os hebreus, exatamente porque eles acreditavam num Deus único e seria mais fácil colocar a ideia de Deus, de céu e inferno, porque eles não tinham aquela gama enorme de deuses a quem eles deveriam, de alguma forma, seguir. Aí, então, vem os profetas. Os profetas, Moisés, exatamente, junto aos hebreus, embora ele fosse um príncipe criado pelos egípcios, ele era de origem hebraica, e trouxe para nós o chamamento dos 10 mandamentos da lei de Deus. E depois, na sequência, nós tivemos a encarnação de Jesus. Uma nova forma de chamar a humanidade à consciência do bem. Então Jesus vem, não como o rei esperado, mas como um pescador humilde, filho de um marceneiro, para pregar e para mostrar a lei do amor, conclamando a todos para seguirem a lei do amor. E mais tarde, depois dos abusos cometidos pela religião em nome da fé, veio o Consolador, que seria a revelação da existência de vida após a morte, não uma vida paradisíaca, mas uma vida de trabalho, de união, de respeito, de amor. Então, os chamamentos foram muitos. Mas será que a humanidade acatou? Será que a humanidade ouviu cada um desses chamados? Então, nós temos aí que o processamento das formas de Deus nos convocar para o trabalho do bem foram diversas. Mas o homem continua não ouvindo. Então, nós temos aí um homem ainda embrutecido, um homem violento, o homem que constrói, que planeja as guerras, o conflito.
Um homem que não percebe a miséria humana nos países flagelados, seja pela guerra, seja pela fome, seja pela seca, pela falta de condição mínima de sobrevivência, falta de trabalho. Não. O chamamento é grande, mas a resposta é pequena. Então, nós vamos pensar que o planeta Terra passou por muitas etapas. Ele saiu de um estágio primitivo e veio agora para um estágio de provas e expiações. Então, faz parte da formação do planeta aqui reencarnarem espíritos devedores, comprometidos, e que, na sua sintonia de vida, pensa muito mais no mal do que no bem. É mais ou menos cada um por si. Ou eu estando protegida, os meus estando protegidos, está tudo bem. Se está tendo drone, se está tendo bombas, se está havendo terrorismo, não está batendo a minha porta. Então, eu não sou atingido. Então, nisso nós vemos o egoísmo humano. Saibamos, nesse momento das guerras, porque a guerra que mais se destaca são as guerras do poder, mas a guerra da fome, do flagelo, da exploração, muitas vezes nós nem tomamos conhecimento. E saibamos orar. Se nós estamos aqui do outro lado do mundo, saibamos pedir a proteção de Deus, as bênçãos da espiritualidade para esses irmãos que sofrem tamanho flagelo, tamanha violência de todas as formas. Se eu vivo num planeta onde predomina o mal, não quer dizer que nós façamos uma opção pelo mal. Então, se o meu pensamento se desvia e, de repente, eu faço uso de imagens, de sons, de caminhos escusos para chegar ao sucesso ou à realização, eu tenho que abdicar disso. Sempre é tempo. Nós vamos ver que o nosso pensamento coordena as nossas ações. Muitos deles são transformados em ações concretas e outras vezes são apenas ações mentais. Mas se tudo é energia, como a física quântica tem demonstrado, e quantos espíritos já nos falam há mais de um século, a energia que emana do nosso pensamento, ela pode ser controlada por nós. Eu sou dona de mim. Eu sou dono de mim. Eu não quero pensar essas coisas. Eu não deixo que entre vamos dizer assim, na área em que eu vivo, no meu lar, no meu quarto,
esse tipo de imagens, de pensamento, de violência. Então, muitas vezes as pessoas se comprazem. Não, deixa eu ver como que foi a bomba explodindo. Não, deixa eu ver como é que foi esse caso de estupro. Não, deixa eu ver o que aconteceu ali, que houve um assassinato, um homicídio, um feminicídio. A energia que emana desse tipo de imagem não pode ser uma coisa boa. Então, saibamos disciplinar o nosso pensamento, as nossas energias. Aquilo que vem de nós para o mundo. Coexistem em cada um de nós duas partes. O eu social, o eu educado, o eu divertido, o eu cativante, ou o eu agressivo, ou o eu violento. Cada um tem uma imagem exterior. Mas existe um eu interior que só nós conhecemos. Cada um. Olhar para dentro de si e identificar a sua verdade. Realmente, quais são meus objetivos de vida? Para que eu estou aqui? Qual será meu destino? Por que será que eu sofro? Por que será que acontecem tantas tragédias? Algumas famílias, assim, a tragédia está presente no dia a dia. Dia a dia. Por que será? Aí entra a questão não só do que nós pensamos, mas do que nós escolhemos traduzir em ações. Então, nós vamos ter a ação para o bem, a ação para o mal e a resposta que ela vai acarretar. Se hoje nós temos dores de alma principalmente, é porque nós falhamos em outras encarnações. E aí vem não a punição, vem o aprendizado. Porque se a vida fosse só um mar cor-de-rosa, não haveria evolução. A evolução é fruto da forma como nós enfrentamos os nossos problemas, como nós tentamos resolvê-los em nosso benefício, em benefício da nossa família, em benefício do nosso próximo. Então, nós vamos ter o livre-arbítrio, no qual a espiritualidade não interfere, Jesus não interfere, Deus não interfere. Eles podem até nos aconselhar. Olha, cuidado, não é bem assim. Mas nós ouvimos se nós quisermos. A decisão do que vai ser, do como vai ser, do porquê vai ser, é nossa. E aí nós temos um mundo maravilhoso do ponto de vista físico, geográfico. Nós estamos vendo agora a Apolo 2, com as imagens do planeta Terra, né? A circunferência azul, as luzes acesas, as cidades presentes. E nós vamos ver que o potencial do homem
é muito grande. O homem cresceu, cresceu, cresceu do ponto de vista intelectual. Ele é capaz de fazer coisas que nem na imaginação dos filmes nós vivenciaríamos ou acreditaríamos. Drones que são teleguiados para localizar um determinado ponto e, de repente, ele cai exatamente no ponto que foi pré-determinado. Mas, infelizmente, para nós, não tem drones do amor que vai espargir entre as pessoas um sentimento de solidariedade, de fraternidade, de humildade, de resignação, de amor. Aí nós vamos ter aquilo que o Evangelho coloca como a porta estreita. O chamamento para o mundo das ilusões, ele é muito amplo. Vamos dizer assim, desfrutar os benefícios que o dinheiro pode comprar, por exemplo, é muito chamativo. As redes sociais hoje, dando oportunidade para anônimos se destacarem, se apresentarem o seu eu externo para todos. Nossa, como ele está feliz, como ela está feliz. Mas e o seu eu consigo mesmo? Será que está tão feliz assim? Será que é isso que traz para o ser humano a paz e a serenidade que hoje todos buscam? Então, nós temos a noção de que o que nós vemos é resultado do que nós fazemos ou fizemos. Seja no âmbito da família, no âmbito regional, no âmbito nacional, no âmbito global, é resultado das nossas ações, das energias geradas pelo nosso pensamento. Uma vez, numa entrevista, o Divaldo Pereira Franco, perguntado sobre a situação da juventude atual, tantos desvios para o chamamento da porta das ilusões, pelo álcool, pela droga, pelo sexo desregrado, pela ilusão da conquista pelo dinheiro. E aí Divaldo fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ele falou assim, a atual juventude vamos dizer assim, muitos deles são reencarnações que estiveram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, o que eles vivenciaram, vamos dizer assim, a agressividade, a violência, a morte ali junto, criou algumas feridas, criaram, né, algumas feridas, essas situações que se manifestam hoje nessa desilusão, nesse não quero nada com nada. Muitos jovens falam, não quero estudar, não quero trabalhar, não quero sair da casa dos pais, não se revelam felizes com o mundo das ilusões. E aí Divaldo fala, só que
A gente sabe que um dia isso vai passar e que um dia isso vai ser curado, nesta ou em outras encarnações. Aí é que eu falo sempre que a fé é talvez a nosso principal instrumento para vivenciarmos o bem. Eu sei que existe vida após a morte. Eu sei que existem muitos planetas habitados. Eu sei que a dor de hoje é resultado das minhas ações equivocadas de ontem, ou escolhas feitas ainda nesta encarnação e que não deram certo. Eu sei que isso vai passar um dia. Nós estamos vivendo atualmente um desacerto geral. Eu sempre uso essa imagem. É como quando a gente faz uma faxina na nossa casa. Está tudo fora do lugar. Os móveis estão levantados, os tapetes, as cortinas foram tiradas. Então, está tudo assim, ó, uma bagunça. É a bagunça que a tempestade provoca, numa outra alegoria. É a bagunça que o desajuste provoca. Mas a gente sabe que quando terminar a faxina, quando terminar a procela, a tempestade, tudo vai voltar para o seu lugar. A casa vai estar cheirosa, perfumada, limpinha. A natureza vai se recompor. A água fortaleceu os rios. A água, vamos dizer assim, irrigou as plantações. Dali nascem frutos, nascem flores. Então, a mensagem que eu tenho hoje é que a gente nunca desista. Todas as tempestades, elas vão passar. Vão fazer de nós pessoas melhores. Porque quando a gente sofre, nós entendemos o sofrimento do outro. Seja na doença, seja no desemprego, seja no desajuste social, seja nas dependências químicas, não importa. Mas nós estamos prontos para levar uma palavra, para levar um abraço, para levar o entendimento que a fé nos proporciona. Na época da pandemia, eu sempre pensava, eu falei assim, meu Deus, como lidar com isso se a pessoa não tiver fé? Não importa qual seja a religião. A fé no amor e no bem. Como enfrentar tamanha dificuldade sem que eu tenha a sustentação daquilo em que eu creio. E aquilo que, de repente, me torna forte, me torna corajosa para enfrentar, para abraçar, para tentar resolver, para tentar ajudar. Como eu falo para os alunos, quando eles vão prestar vestibular, não desistam dos seus sonhos. Se você programou na sua vida que você quer ser médico, não se contente em ser biólogo. Não se contente em ser dentista. Lute pelo seu sonho.
O nosso sonho é ter a paz nesse eu interior que eu falei. A felicidade, ela só pode existir numa mente, num pensamento sintonizado com o bem. Então, essa tem que ser esse tem que ser o nosso foco, o nosso objetivo. Sintonia com o bem. Se eu localizo em mim algumas limitações mais ou menos graves, vamos colocar em pauta no nosso eu interior. Eu quero lutar contra isso. Não que a gente vá lutar tudo de uma vez. Nossa, de hoje para amanhã eu quero fazer isso. Limitem pequenas pautas. Invistam em resolver essa pequena pauta. Eu sou uma pessoa agressiva, eu vou tentar buscar a calma. Eu sou uma pessoa fofoqueira, eu vou tentar bloquear isso em mim. Eu sou uma pessoa que só pensa em doença, o dia inteiro está falando de doença. Vamos bloquear esse tipo de pensamento. Otimismo. Não há lugar para os escolhidos que não seja crer e lutar em nome do amor. Já fomos chamados inúmeras vezes, não sabemos determinar. Mas ainda estamos aqui, num planeta de provas e expiações. Para merecermos chegar ao planeta Terra, que será um planeta regenerado, em que o bem vai prevalecer e não o mal, eu tenho que investir no aperfeiçoamento do meu espírito, na minha evolução. Por mais que nós amemos nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos netos, essa é uma tarefa individual. Cada espírito terá que buscar o seu próprio caminho. E a ajuda que nós podemos ter é através da oração. Chegou para mim essa semana uma entrevista do Dr. Dennis Birman, neurologista. Então ele fala assim: aqui quem está falando é o cientista, não é o religioso, não importa qual seja a crença, cientificamente falando. Foram feitas inúmeras pesquisas, observações, através de aparelhos, através de ressonâncias, para perceber a quantidade de fluxo sanguíneo que vem para o nosso lobo. A ginástica, a academia ajuda em 6, 7%. Vamos dizer assim, atividade, dinamismo, ajuda, 8, 9%. Fazer a caridade ajuda, 10, 12%. Mas cientificamente falando, o que provoca um fluxo sanguíneo de 62 ml no nosso lobo é a prece, é a oração. Isso não é mais coisa de religião. Isso é dado científico. Portanto, recorramos à prece.
Não precisa ser a prece formalizada. Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que está... A prece que venha do seu coração. Quando você olha um pôr do sol, a chuva rala caindo, a folha que brota, a flor que embeleza, o sorriso da criança, a sabedoria do idoso. Isso tudo é oração. Eu não tenho que formalizar para orar. Em qualquer momento do nosso dia a dia, de repente a nossa sintonia, pim, bate com Deus, com Jesus, com os nossos guias espirituais. Essa é a nossa chance de não estarmos mais entre a multidão chamada e termos a chance de estar entre os poucos escolhidos. Certo, pessoal? Tudo bem? Essa é a nossa mensagem de hoje. Então, não vamos desistir. Sempre em frente, sempre em frente. Não importa o tamanho da pedra que se coloque à nossa frente. Nós não vamos desviar pelo caminho equivocado. Vamos ficar com a porta estreita do amor. Muita paz para todos nós.